Galera do sexto ano, estamos aqui mais uma vez para uma aula online. Eu espero que vocês estejam gostando desse formato e estejam bem e em casa. Se cuidem, certo? Para iniciar esse nosso momento, vamos começar com a reflexão. E a reflexão de hoje ela diz o seguinte: viva um dia de cada vez. Foque-se nas coisas boas da vida e sorria mesmo quando não parece haver razões. Estamos passando por um momento difícil, mas espero que logo logo estejamos bem. Enquanto isso, vamos espalhar sorrisos, vamos espalhar amor, vamos espalhar caridade, vamos espalhar todos os sentimentos bons que a gente aprende na vida. E lembrando que não existe motivo para isso, mas mesmo assim, vamos espalhar coisas boas. A vida é isso, feito de momentos ruins e momentos bons, mas que temos certeza que logo depois da tempestade vem um lindo dia. E então, vamos ver a nossa agenda de hoje? Vamos lá! Começamos com a correção das atividades da aula passada, o capítulo 4, que vai falar um pouquinho sobre arte e mitologia, utilizando como tópico do livro de vocês mitos, tentando entender o mundo. E para hoje, no finalzinho, temos uma atividade da página 54, bem simplesinha para vocês. Então, vamos lá? Semana passada, a gente veio com ainda Entendendo os Pintores. E tinha uma páginazinha 40, onde a gente comentou todo esse quadro de Diego Velázquez. E aí a gente tem as atividades. As atividades são na página 41. Segue a seguinte resposta, certo? Na letra B, que é localizado bem aqui no canto, que é o primeiro item, é o camareiro da rainha, como a gente comentou. No centro, a gente tem aqui o Felipe VI e a rainha Mariana, que estão sendo refletidas nesse espelhozinho. Um pouquinho mais embaixo, C, a gente tem a dama Augustina. E aqui no D, a pessoa de grande destaque do nosso quadro, que é a menina, né? A Margarida, que é a princesa de apenas 5 anos. E então, gente, quais são os elementos retratados na obra que possibilitam identificar que este homem à esquerda é um pintor? Lógico que a resposta de vocês é individual, mas a gente tem alguns aspectos importantes que a gente precisa destacar. Vamos lá. Ele está em frente a um quadro, ele está segurando um pincel, ele tem também aqui a paleta de tintas. Então, tudo isso faz entender que ele é o pintor. Por isso que a gente fala que ele está no autorretrato. Que essa tela tem várias formas de serem vistas. E por que podemos dizer que existe um retrato e um autorretrato nessa mesma obra? Gente, existe um autorretrato porque possui o Diego Velázquez pintando e ele está pintando outras pessoas. Ele tanto se pintou, como também ele está pintando outras pessoas na obra. Por isso que ela tem ambos aspectos e por isso que ela é tão importante e por isso que a gente entendeu vários fatores que tem dentro dessa obra. Passando por isso, podemos ir para a próxima parte? Vamos lá. Gente, vamos primeiro de tudo analisar essa imagem. Vocês conhecem algum desses tipos desses desenhos que estão aí? Alguém já viu? Vamos lá para os questionamentos? Você já se perguntou como foi ou como aconteceu a origem do mundo? Alguém já explicou para vocês? Foi explicado através de um mito? Ou será de outra forma utilizando a razão? Opa, dei até um spoilerzinho que a gente vai comentar já já, viu? Como surgiram os primeiros seres humanos, animais e plantas? Vocês já se perguntaram também sobre isso? E qual foi a resposta que vocês ouviram? E por que sentimos medo, alegria, ciúmes, tristeza, afeto, esses sentimentos? Por que a gente sente esses sentimentos? Você já reparou como esses temas que a gente comentou aqui em cima são falados na arte ou têm relação com a arte? Lembra do que a gente conversou nas outras aulas? Então vamos entender o que é mitologia. Mitologia é o nome dado ao conjunto de crenças de um determinado povo. Além disso, é a área de conhecimento que estuda os mitos de diferentes povos. Essas narrativas mudam constantemente, sendo interpretadas por quem ouve e por quem reconta. E assim, ela se transforma até os dias atuais. Ainda está com dúvida? Vamos lá. Gente, existem vários tipos de mitologia, certo? E o importante saber é que bem antes, para explicar tudo o que acontecia no mundo,
Eles não tinham como explicar isso por meio da ciência. Então eles explicavam por métodos da mitologia, pela crença, certo? Lembrando que mito, ele é completamente diferente da mentira. Mito, ele é uma forma de crença, certo? É uma forma de entender e explicar a realidade. Isso bem antes de desenvolver a ciência, como eu falei, certo? Exemplo, vamos lá pensar. Imagine que naquela época caiu um trovão, bem antigamente, antes da ciência, antes da filosofia. Caiu um trovão. E aí, como ele poderia explicar aquilo? Eles diziam que eram os deuses que estavam jogando trovões, que era algum tipo de deus, dependendo da religião, dependendo do local onde se passava, porque existiam vários mitos e cada local tinha cerca de mito diferente. Por exemplo, vamos dizer, se fosse na lenda nórdica, quem seria o deus do trovão? Seria Odin? Ou seria Thor? Quem teria lançado aquilo? Será que foi Zeus em outra mitologia? A fé ela é completamente diferente da razão. Então, vamos conhecer alguns tipos de mitologia que são bastante conhecidos. Vamos lá: mitologia grega, mitologia romana, mitologia grego-romana, mitologia egípcia, mesopotâmica, nórdica, hindu, africana, persa, mitologia fenícia e germânica. Também existem outras. Existe mitologia brasileira? Existe sim. Existem vários outros tipos de mitologia. Ali foi só algumas que foram as principais. E os mitos, eles podem ser divididos em dois tipos, certo? Os mitos, eles podem ser mitos cosmogonia, que são as histórias que explicam o universo, que explicam a origem de tudo e como existe. E existe a teogonia, que se trata de histórias e das características dos deuses e das deusas, né? Que tem uma determinada mitologia, certo? Então vamos lá. Além desses personagens, a gente pode ter os heróis e as criaturas místicas. Os heróis, a gente pode conhecer os heróis porque eles fazem feitos históricos, mas eles possuem um certo tipo de. Como eu posso explicar? Eles possuem feitos e eles são metade humanos e metade deuses. Segundo algumas lendas, dizem que os deuses eles vinham namorar com algumas pessoas daqui da Terra, então eles acabavam tendo filhos que eram metade humano e metade deuses, que fazem muitos tipos de aventuras. Um desses exemplos é Hércules, que a gente é acostumado a ver principalmente nos desenhos. Ou criaturas místicas ou mítica. Como seria essa criatura mística? Seriam seres que eram metade humanos e metade animais, por exemplo, centauro, certo? Então, gente, como vocês já viram, tem muita coisa para falar sobre mitologia e a gente vai destrinchar tudo isso nas próximas aulas. Foi só mesmo a introdução. Fiquem aí com a atividade do livro 54. Espero que vocês tenham gostado. Pesquisem, assistam vários filmes que com certeza vocês vão adorar vários tipos de mitologia e essas histórias e o que elas passam pra gente. Como era a visão de entender esse mundo, como era a visão antigamente de entender tudo isso quando não havia ciência e não havia filosofia. Vamos lá? Pesquisem. Com vocês, a hora da atividade. Um beijão para todos vocês e tchau, tchau!